Vamos aquietar os nossos corações, pensar em Jesus. Obrigada, Mestre Divino, por mais uma sexta-feira estarmos aqui reunidos em Seu nome, revendo Suas palavras, interiorizando, deixando elas dentro dos nossos corações para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais amorosas, que entendem o amor ao próximo e também o amor a si mesmo, que conseguem se perdoar e que através dessa melhora íntima a gente consegue ajudar na transformação do nosso planeta. Obrigada, Senhor, por estar sempre conosco. Graças a Deus, graças a Jesus. Num campo semideserto, uma plantinha que carregava um galho seco vivia triste e quase morta. Bom dia, querida irmã. Eu me chamo Eliel, estou a serviço por essas regiões e assim que te vi, tive vontade de conversar com você. Até que enfim passa alguém por aqui. Como vê, sou uma simples planta à espera da morte. Nossa, minha irmã, que desânimo é esse? Estou aqui tentando levar os poucos dias de vida que me restam. Já está pensando na morte? Enquanto isso, por que não faz alguma coisa para viver melhor? Fazer o quê? A única coisa que me resta é esse galinho seco que não serve pra nada. Calma. Posso ajudá-la, mas antes preciso saber, você quer ser ajudada? Fico agradecida, mas não vejo como ser ajudada. Vamos tentar. Feche os olhos e respire fundo. Inspire, expire. Agora você está ficando com sono. Muito sono. Bastante sono. Tá bom, já entendi. Você acredita que existe um pai, criador de tudo que existe? Esse pai é Deus. Ótimo. Se você crê nele, no seu amor, sabe que ele jamais nos abandona. Então, agora, bem devagar, olhe para o seu interior e me diga o que vê. Estou vendo uma luz. Será de onde vem? Essa é a luz divina. Ela está presente em toda a criação. Luz divina? Como eu não havia percebido antes? Somos muito desinteressados das dádivas celestes. E esse fiozinho de luz cor-de-rosa? A luz divina é composta de várias cores e podemos relacioná-las com as virtudes. São as cores do amor. Essa luzinha cor-de-rosa é a luz da vontade. A vontade é um presente de Deus às criaturas para que elas mesmas busquem a própria melhoria. Ela está fininha, porque você deixou que o desânimo apagasse quase toda a sua luz. Veja como você está curva, triste, sem vida. Esquece até de buscar a luz solar. O senhor acredita mesmo que eu tenho alguma chance de reerguer-me? Lógico. E esse galho seco que me atrapalha? Nunca devemos nos apegar às coisas que nos impedem o crescimento. Esse galinho seco está preso em você porque, no fundo, não quer perdê-lo. A quem iria jogar a culpa da sua má vontade? Agora, se deseja mesmo ser ajudada, permita-me retirar esse galho seco. Não! Calma! Foram tantos anos com meu galinho. Ele já teve seus dias de beleza. Voltará aos cuidados da Mãe Natureza e será muito útil ao solo. Vamos no 3. 1, 2... Não! Vai doer? Vai doer muito. Mas eu estou aqui. Vamos? Vamos. Espera. Olha lá! Uma estrela cadente. Onde? Pronto. Nossa! Me sinto muito bem. Não sabia que a vontade tinha toda essa força. Fico feliz por você. Agora que está mais aliviada, busque sua própria melhoria.
Não permita que o desânimo se apodere de você. Bom, agora eu tenho que ir. Ficarei muito feliz se no meu retorno eu encontrá-la ainda melhor. Até mais! A plantinha agradeceu ao amigo e começou a trabalhar a sua própria melhoria. A primeira coisa em que ela pensou foi buscar o seu equilíbrio. Foi muito ajudada pelo sol, pela terra, pela água e pelo vento. Equilibrada, buscou a serenidade e a harmonia. Todas as manhãs, era beijada e acariciada pela brisa suave do campo. E à noite era refrigerada pelo orvalho. Ela estava sentindo-se tão bem que, por acréscimo da misericórdia divina, recebeu a abundância. A Mãe Terra, sentindo sua vontade forte de crescer, tornou-se bastante generosa, revitalizando suas raízes com águas e sais minerais. A plantinha, sentindo falta da amizade, abriu espaço para a convivência com os pássaros, que fizeram em sua copa a sua morada. Feliz no convívio com os pássaros, despertou ainda mais para a alegria, gerando flores brancas jamais vistas. Não se contendo de tanta felicidade, sentiu vontade de ajudar, fornecendo sombra e frutas saborosas. Seus frutos deram sementes que se espalharam por todo o campo, trazendo prosperidade e abundância. Pai, tudo seria mais fácil se todas as criaturas descobrissem o poder da vontade. Boa tarde, gente. Eu sou o Rafael, ilustrador do Geal. Vim falar sobre a história que a gente acabou de ver. A história da arvorezinha em que tinha um galinho que não incomodava tanto, né? No início da história a gente vê a árvore chorando, se lamentando, porque ela não é robusta e ela não tem aquela mesma abundância que ela já teve um dia, ela é solitária. Aí ela começa a chorar. Aí aparece um amigo, vem e conversa com ela, pergunta por que ela está chorando daquele jeito. Aí ela fala por conta do tamanho dela, porque ela é daquele jeito e tal, o galho que incomoda. Tudo isso ela vai falando. Aí ele faz ela meditar um pouco, ela medita, aí vê sobre as virtudes, ela vê um pouco sobre as virtudes que a gente tem dentro de nós, que é a questão da luz divina lá. Aí ele fala um pouco sobre a vontade que está em falta nela ainda, que ela não tem essa vontade de mudar. Aí ela vai falando, aí ele fala que ela não tem essa vontade, e que ela se apega ainda muito nas coisas que atrapalham ela de ser melhor, que é a questão do galho, que na verdade ela não queria perder o galho, então aí era uma coisa que incomodava, mas ela também não queria perder. Aí ele pega e tira o galho dela, aí explica para ela sobre as coisas. Aí ela começa a mudar o pensamento dela sobre tudo que ela tem. Ela começa a ter mais força de vontade de querer mudar, que ela não adiantava ela se lamentar, que nada, ela se lamentando não ia mudar as coisas, então ela começa mais pensar em Deus, pensar em melhorar, o que ela podia fazer. Aí ela ficou mais calma, mais tranquila, mais serena. Depois de tanto refletir sobre essa questão de querer mudar e tal, ela começou a ficar mais abundante. Aí aquela solidão que ela sentia já não era mais, porque além de ela ficar mais abundante, ela ficar maior, cheia de árvores, cheia de galhos, cheia de flores, as coisas, ver animaizinhos para morar em cima dela. Aí ela não se sentiu mais sozinha. Quer dizer, duas coisas nessa história. Primeiro é a questão da gente querer mudar, da gente querer. Não adianta a gente só querer, a gente tem que começar por algum lugar. Somente tirando as coisas que nos atrapalham, que impede a gente querer mudar, de a gente querer ser uma pessoa melhor. Essas questões. Primeiro a gente tem que se apegar a essas coisas para a gente começar esse processo de mudança. E também a gente tem que entender uma coisa,
que a questão do reino de Deus, e quando a gente se conecta com Deus, a gente pode falar que a gente está entrando no reino de Deus. Que reino de Deus nada mais está dentro de todos nós. Quando a gente fala com Ele, a gente pede para Ele, a gente se conecta com Ele, a gente está entrando no reino de Deus. Ele não é um lugar que a gente possa entrar, porque Ele já está na gente. É só a gente se conectar com Ele. Quando a gente faz coisas boas, a gente fala com Deus, a gente pede ajuda a Ele. Que, como falou na história, Ele nunca nos abandona. Ele está sempre disposto para nós. Ele está sempre disponível. Então, toda vez que a gente se sentir que a gente precisa dele, precisa de um carinho um pouco mais especial, a gente pode pedir para Ele, que Ele vai dar. Ele vai dar nos apoio, força e vontade para a gente mudar, para a gente melhorar. E foi isso a história de hoje. Tchau, tchau. Boa noite, eu sou Fátima Queiroz, estou aqui para dar as boas-vindas para a reunião virtual da noite de hoje. Hoje nós teremos a nossa companheira da casa, Nilza Silva, falando do tema Ação da Prece e Transmissão do Pensamento. Temos a certeza que a Nilza nos trará excelentes reflexões e desejamos que todos possam usufruir dessas informações
porque a prece é tão importante na nossa vida, né? Conhecer essa capacidade que nós temos com o nosso pensamento é muito significativo. Fiquem todos em paz, que Jesus possa estar com cada um de nós, com certeza sempre está, né? Que nós possamos dar essa oportunidade de perceber sempre a presença de Jesus e dos bons espíritos na nossa vida. Um abraço para todos e todas. Do livro A Luz da Oração, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Em torno da prece. Na criação, não há pedido sem resposta. O que parece, por vezes, silêncio e negação em torno da rogativa é o próprio desinteresse da alma, que quase sempre, entre a inquietação e a leviandade, voeja de solicitação a solicitação, sem persistência bastante para alimentar os próprios anseios no tempo. De vez que o tempo é um matemático divino que não podemos esquecer ou iludir. Atenta, pois, para o que pedes, porque se o Senhor sabe aquilo que nos convém, raramente conhecemos em verdade aquilo de que necessitamos. Todos se prosternam perante o altar da vida e algo suplicam do que consideram material imprescindível à própria felicidade. Muitos pedem ouro e recebem a fortuna emoldurada nas garras da aflição. Muitos reclamam beleza física e recolhem-lhe os dons de mistura com o fel de dolorosas desilusões. Muitos imploram o poder humano e apossam-se dele, incorporando irremediavelmente pesadelos à própria sorte. Muitos rogam a evidência social e escalam-lhe os dourados galarins, passando a respirar o hálito envenenado do desencanto e da morte. Muitos pedem o louvor da inteligência e adornam-se com a fama, penetrando, contudo, em pavorosos sorvedouros de angústia. Acharemos o que buscamos. A reação será invariavelmente o reverso da ação. Quem deseja, sente. Quem sente, pensa. Quem pensa, realiza. Saibamos, assim, selecionar os nossos impulsos, porquanto a eterna bondade estrutura para nossa existência o programa que mais nos favoreça a própria edificação. Cumpramos nosso dever, puro e simples, onde estivermos, seja no reduto doméstico ou no campo social, à frente dos nossos familiares ou dos nossos desafetos, oferecendo-lhes todo o bem ao nosso alcance, e a obrigação corretamente atendida será o degrau de nossa ascensão aos planos mais altos. Por isso mesmo, em qualquer problema da oração, não nos esqueçamos de que a vontade sábia e justa do Pai Celestial, em nosso próprio favor, deve ser executada com o nosso melhor concurso, assim na terra como nos céus. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, elevamos nosso pensamento a Ti para rogar a Tua assistência para todos nós que estamos aqui buscando o esclarecimento, o consolo, a orientação por meio da doutrina espírita e dos ensinamentos de Jesus. Que a Tua luz, Senhor, possa se estender
a todos aqueles que também sofrem, que precisam da aproximação amiga para se sentirem fortalecidos nos seus dia a dia, nos seus desafios. Obrigada, Senhor, por podermos estar participando com serenidade, com alegria, com fortalecimento da nossa coragem e ampliando cada vez mais a compreensão sobre as nossas dificuldades e sobre tanto que recebemos. E assim, agradecemos pela noite de hoje, pelos estudos, pelas reflexões que serão trazidas. Graças a Deus. Boa noite a todos. Meu nome é Nilza Silva, sou uma trabalhadora aqui do Centro Espírita Miguel. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele preta, tenho os cabelos curtinhos, idade já madura. Eu uso óculos, estou com uma camiseta cinza e atrás de mim tem uma parede na cor verde. Então, eu estou aqui hoje para que nós possamos conversar e refletir um pouco sobre o tema ação da prece e transmissão do pensamento. É um tema muito importante para todos nós. Então, desta maneira, vamos começar a nossa reflexão trazendo um trechinho da mensagem que foi lida na nossa página de preparação, que foi uma mensagem trazida por Emmanuel e psicografada por Chico Cândido Xavier. E esse trechinho, ele já nos dá, assim, um elemento motivador para a nossa reflexão. O trecho que eu me referi é este, que diz assim: na criação não há pedido sem resposta. Atenta, pois, para o que pedes, porque se o Senhor sabe aquilo que nos convém, raramente conhecemos em verdade aquilo de que necessitamos. Então, vamos observar que Emmanuel já começa nos alertando, nos chamando a atenção de que na criação não há pedido sem resposta. Isso é uma verdade incontestável. Tudo que nós pedimos, nós obtemos uma resposta. É por isso que muitas vezes, em conversas amigáveis, as pessoas falam-nos assim: cuidado com aquilo que você pede, porque nós temos que ter muita atenção. Porém, Emmanuel nos chama nos dá, não é? Mais um alerta dizendo: atenta, pois, para o que pedes, porque se o Senhor sabe aquilo que nos convém, raramente conhecemos em verdade aquilo de que necessitamos. Não é certo isso? Nós não sabemos de tudo que nós necessitamos. Muitas das vezes, nós temos assim uma ideia de que necessitamos de algo, pedimos, imploramos, suplicamos e muitas vezes achamos que não fomos atendidos. Aí dizemos assim: Deus não ouviu as minhas preces. Será que não? Será que Ele não ouviu? Ou por ter um amor infinito por nós, Ele
não nos deu daquela forma que pedimos, porque Ele sabe que aquilo não convém, mas Ele deu daquela forma de que nós precisamos receber. Então, isso é muito importante para que tenhamos em mente. E o nosso tema, como já foi dito, é a ação da prece, transmissão do pensamento. E muitas das vezes ficamos assim, naquela dúvida, mas como eu devo falar? Eu vou fazer uma prece, eu vou fazer uma oração, eu vou rezar, será que é a mesma coisa, falar de uma forma ou de outra? Será que existe diferença? Então vamos ver um pouquinho o significado desses termos: oração, prece e reza. A oração é uma prece ou reza dirigida a Deus ou a outro ser espiritual. Então, quando eu faço uma prece a Deus ou a um outro ser espiritual que seja da minha simpatia, ou eu faço uma reza endereçada a eles, eu estou fazendo uma oração. Mas vocês irão dizer assim: Nilza, você não explicou. Aí o que você nos trouxe diz que a oração é uma prece, é uma reza. Podem pensar assim: continuamos sem entender. Então vamos ver o que significa prece. Prece é uma oração, como já foi dito antes, mas ela é uma súplica dirigida a uma divindade. Então, quando fazemos uma súplica a Deus, quando fazemos elevamos nosso pensamento a Deus ou a um outro ser espiritual e elevamos palavras vindas do coração, nós estamos fazendo uma oração e isso é uma prece. Agora, reza. O que vem a ser reza? Reza é a repetição de palavras decoradas, que nem sempre expressam o verdadeiro sentimento do coração. Então quando eu faço a oração do Pai Nosso, eu estou fazendo uma reza? Sim, estou rezando. Porque o Pai Nosso é uma oração que nós temos decorada. Agora, posso fazer esta oração expressando um verdadeiro sentimento que sai do meu coração, e aí ela vai ter uma força muito grande, ou posso fazer de uma forma mecânica. Já decorei e vou falando sem ter a noção, sem estar dando muito sentido para mim aquelas palavras que eu estou dizendo, porque já foi algo decorado. Então, esta é a diferença fundamental entre prece e reza. Agora, tudo é uma oração. Então, já cientes disso, vamos voltar aqui e falar da ação da prece. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 658, Kardec fez a seguinte pergunta: agrada a Deus a prece? E todos nós sabemos que no Livro dos Espíritos nós encontramos toda a filosofia da doutrina espírita. Lá, Kardec foi o primeiro livro, né, da codificação, e lá Kardec fez diversas questões
nós encontramos 1019, mas muitas delas estão subdivididas em item A, B, então é muito mais que 1019. E lá na 658, Kardec pergunta se agrada a Deus a prece. Então, é válido fazer a prece? É agradável a Deus? Vamos ver o que a espiritualidade respondeu, porque Kardec, como bem sabemos, ele pegou as mensagens quando ele tinha um assunto sobre que ele recebia lá as informações, e ele pegava todas aquelas mensagens que falavam sobre um mesmo assunto e ele organizava, ele codificava, ou melhor, ele decodificava aquelas respostas, aquelas mensagens, para nos trazer as respostas das perguntas que ele fez para o nosso entendimento. Então, para esta pergunta, agrada a Deus a prece? Vamos ver o que foi dito como resposta. Só tomei um trechinho da resposta, porque o início dessa resposta já nos mostra tudo que nós desejamos saber. Então, ele diz assim: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Então, perceberam aí? Então, a prece precisa ser sincera, ela precisa vir do coração, ela precisa ter uma intenção verdadeira. Não tem como eu dissimular numa prece. Não tem como eu achar que eu vou receber a graça do atendimento de uma rogativa, de um pedido, de uma súplica, se não tiver sinceridade naquilo que está sendo pedido, daquilo que está sendo falado. Então, a prece, ela é agradável a Deus, sim, desde quando ela é ditada pelo coração, quer dizer, quando ela tem aquele sentimento profundo. E esse assunto, essa resposta aqui, me lembrou uma parábola que nos contou Jesus, nos dando um ensinamento. Esse nosso grande amado mestre, ele sempre nos trouxe ensinamentos assim, em todas as oportunidades, né? E olhem bem essa parábola como ilustra esta resposta aqui que Kardec nos traz lá na questão 658. É a parábola do fariseu e do publicano, que encontramos em Lucas, no capítulo 18, versículos 9 a 14. E Jesus nos conta, né, tá lá em Lucas, que eram dois homens que chegaram no templo. Era um fariseu e um publicano. Então, vamos lembrar bem que o fariseu eram aqueles homens que pertenciam à nobreza, né? Eram aqueles judeus nobres, e eles seguiam a Torá. A Torá eram os 5 livros do Pentateuco. Então, eles conheciam muito bem a Torá, eles estudavam, né? Então, esses eram os fariseus. E os publicanos eram aqueles judeus que eram os cobradores de impostos. E, por conta disso, eles recolhiam os impostos dos seus compatriotas, né? E davam para os romanos, tiravam uma parte deles e dava para os romanos. E, por conta disso, eles eram considerados traidores. Os judeus não gostavam dos publicanos, eles eram muito mal vistos. E aí Jesus conta esta parábola, que 2 homens entram no templo.
Um era o fariseu, o outro era um publicano. Eles entram para orar. E aí, o fariseu diz assim: meu Deus, dou-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. Vamos atentar bem que o fariseu falava isso numa voz bem alta, para que todos ouvissem o que ele estava dizendo. Ele erguia assim os olhos para os céus, ele abria os braços e falava assim numa entonação, numa impostação de voz, para que todos ouvissem e soubessem o que ele faz. Enquanto isso, olha como o publicano, aquele que era mal visto pelos outros judeus, vamos ver como o publicano orava. A oração dele era assim: meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. E ele fazia isso de cabeça baixa, ele não se achava digno de fazer com a cabeça erguida como fazia o fariseu. E ele fazia uma prece sentida, com poucas palavras, ele apenas dizia: meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. E em relação como esses dois senhores, o fariseu e o publicano, oraram no templo, olha o que Jesus nos diz. Ele fala assim: ó, eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa, e não um outro. Quer dizer, ele está dizendo que o publicano desceu justificado. O que Jesus está nos dizendo quando ele fala que desceu justificado? Ele desceu abençoado. Ele teve a misericórdia que ele pediu, que ele rogou ao Senhor. E não o outro, o fariseu não. Então vamos repetir aqui o que Jesus falou? Eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa, e o outro não, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, viram bem, aquele que falou a prece de uma forma sentida, que veio uma prece do fundo do coração, que era um publicano considerado um traidor pelos seus irmãos de pátria. Esse fez uma prece com um sentimento verdadeiro. Este foi abençoado. Esse obteve a misericórdia do Senhor, que Jesus nos diz. Enquanto o fariseu, que era um senhor que tinha um bom status social, ele conhecia a Torá, ele estudava os 5 livros, do Pentateuco, ele fez uma prece cheia de prepotência, de orgulho. Então ele continuou com todos aqueles sentimentos inferiores, com aquelas imperfeições que ele tinha. Daí, isso vem nos mostrar que qual é a prece que agrada a Deus, como Kardec perguntou lá na questão 658. E nós temos como resposta, é aquela
que vem sincera do coração. E aí, continuando, lá no livro dos Espíritos, vamos pegar também uma outra questão para ratificar isso tudo que nós estamos falando aqui. Em que Kardec pergunta assim: qual o caráter geral da prece? Quer dizer, como deve ser então, porque nós falamos que a prece tem que vir do fundo do coração, né? Mas esmiuçando mais, falando de uma forma bem mais explicada, como deve ser, qual a característica que deve ser a prece. E mais uma vez falando de acordo com as mensagens que Kardec recebe sobre esse assunto, ele observou que a resposta que a espiritualidade nos traz é a seguinte: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então vamos parar um pouquinho aqui nessa resposta. Então viram como nós estamos próximos de Deus quando nós fazemos uma prece. Nos fala o Marcelo Shoa. Marcelo Shoa é um palestrante espírita, ele é estudioso, ele estuda muito, ele tem vários programas falando sobre a doutrina, e ele nos diz que a prece é a oração, ela é a higiene da alma. Nós higienizamos a nossa alma quando nós fazemos uma prece sincera. Então, por quê? Eu estou mais próxima de Deus, eu penso nele, eu me aproximo dele, eu me comunico com ele. E na resposta a essa questão, ainda nos foi dito o seguinte: há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Vamos ver, louvar, que significa elogiar, enaltecer, bendizer, exaltar, glorificar. Então, a prece, eu posso fazer uma prece de louvor, que é o quê? É um reconhecimento da onipresença, onipotência de Deus. E é por meio da prece que nós expressamos toda a nossa alegria, o nosso reconhecimento pela sua sabedoria, pela sua bondade, pela sua justiça. Caligares, lá no seu livro A de Leis Morais, segundo a filosofia espírita, no capítulo A Prece, ele nos diz assim: a louvação consiste em exaltar os atributos da divindade, não, evidentemente, com o propósito de ser-lhe agradável. Há de traduzir-se por um sentimento espontâneo e puro de admiração por aquele que, em todas as suas manifestações, se revela detentor da perfeição absoluta. Então, quando eu faço uma prece de louvação, eu estou exaltando os atributos da divindade, como nos diz Rodolfo Caligares, mas não com o sentido de ficar agradando a Deus, como a gente faz aqui, às vezes, vou louvar o meu chefe ou algum parente, no sentido que se chama bajular. Não é isso, não. Mas é com o propósito de mostrar aquele sentimento puro que nós temos por tudo que ele faz por nós.
E nós vimos também, como foi dito já aqui para nós, que a prece tem 3 propósitos, né? O de louvar e tem também o de pedir. Pedir é solicitar, é implorar, é suplicar. Então, o pedido, ele sempre a gente pede um benefício, a gente pede uma graça. Nós podemos pedir para nós mesmos, ou às vezes nós pedimos para uma outra pessoa, e muitas outras vezes nós pedimos até pelos os outros seres da criação. Então, a prece também pode ser através de uma rogativa, que são os pedidos. E Emmanuel, lá no livro A Luz da Oração, Antologia de Preces Mediúnicas, no capítulo Oração e Atenção, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele nos diz assim: recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes de momento pareçam contra nós. Nós não podemos querer ser deuses. Faço o pedido e Deus vai atender no meu tempo. Não, a gente faz o pedido. Agora, vamos aguardar, como ele diz aqui, fazer silêncio no nosso mundo íntimo e agradecer pelo que for recebido. Já falamos isso lá no início, né? Porque nós nem sempre reconhecemos que a resposta está vindo em nosso favor. A prece também pode ser de agradecimento, que é reconhecer um benefício recebido. Então, eu entendendo ou não aquilo que eu recebi, eu devo agradecer pelo que nós recebemos. E pelo mesmo livro, o que agora desta vez o Espírito João de Deus nos fala. Ele diz assim: em tudo o que nos reserves, à luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito sejas, Senhor. E assim ficou bem mais prático, né, nós entendermos a ação da prece. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, no item 9, nos é dito assim: a prece é uma invocação. Invocação é o ato de chamarmos em auxílio. Então, a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. E isso nós já falamos, né? Os três pontos que podemos ter na prece: louvar, pedir e agradecer. E também já falamos que podemos orar, fazer prece por nós, por outro, por quem está aqui encarnado junto de nós, pelos nossos entes queridos, ou mesmo por quem nós não conhecemos, desencarnados. A prece sempre pode ser feita. Agora, ela é um ato que nós fazemos, que é pelo pensamento.
E o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Isso também está lá na mesma mensagem do Evangelho, no item 10. Então, através do pensamento, nós podemos fazer a prece que ela chega. Ela sempre chega, lembrando sempre que, desde que seja uma prece sincera. E aí, como foi dito antes, o Espiritismo torna compreensível, torna mais prático de entendermos a ação da prece, a transmissão do pensamento, né? Da forma que a prece ela é irradiada. Então, vamos falar um pouquinho da transmissão de pensamento. Também está lá no mesmo item do Evangelho. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, e conceber aí no sentido de compreender, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Então, nós estamos mergulhados no fluido universal. Esse fluido universal, já nos foi dito, que ele é o hálito divino. Por conta disso é que Deus sabe de tudo que ocorre conosco, que nós estamos mergulhados neste hálito divino. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Quem já leu o livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele trata, no capítulo que ele trata das potências da alma, já viu que ele nos diz lá que a vontade é a maior potência da alma. E aqui, olha só, o que vai ao encontro do que Leon Denis nos diz. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Olha como a vontade forte ela é importante. Ele quem? O fluido é o veículo do pensamento, como o ar o é do som. O ar não é o veículo do som? Então, esse fluido universal é o veículo do pensamento. Mas com uma diferença. As vibrações do ar são circunscritas num espaço, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. É por isso que a gente fala que quando nós pensamos, esse pensamento ele vai, como tem aquele filme, né, infantil que diz ao infinito e além, porque o fluido universal ele não está circunscrito. Então, dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer da Terra ou do espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então, ficou bem prático o nosso entendimento, né? E vimos como é sério, como é importante o que nós pensamos. Pensarmos no bem, fazermos prece com sentimento verdadeiro. Vocês podem perguntar assim, mas Nilza, a que eu devo fazer a prece? A que eu devo fazer a prece? A que divindade? Eu posso fazer prece diretamente a Deus? Não, eu tenho que fazer a prece a Jesus? Eu posso fazer a prece para um espírito em que eu me simpatize com ele? Vamos ver aqui, olha só. As preces feitas a Deus, quando nós fazemos a nossa prece diretamente a Deus, invocando o nome de Deus,
escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. Então, quando fazemos uma prece diretamente a Deus, Deus tem aqueles espíritos que estão ali com a missão de executar as suas vontades, como nós aqui temos o nosso governador Jesus, que é um espírito incumbido de executar as vontades do Pai. Então, as preces feitas, eu posso fazer uma prece diretamente a Deus, não tem problema nenhum. Mas eu também posso fazer uma prece a Jesus, a Maria, posso fazer prece a outros bons espíritos. Eu me simpatizo, eu me sinto tão afinizada com Bezerra de Menezes, posso fazer a prece a ele, a André Luiz, ou a um outro bom espírito, aqueles espíritos que foram, nós temos assim, muita afinidade com ele, Francisco de Assis, Santo Agostinho. Quando nós fazemos preces a esses bons espíritos, o que ocorre? Elas são reportadas a Deus. Então, os espíritos recebem as nossas preces e as reportam a Deus. Então, vocês perceberam ali que não existe a diferença, não existe uma obrigação, eu tenho que fazer a prece a Deus, ou eu não posso fazer a prece a Deus, eu tenho que fazer... Não, se eu faço diretamente a Deus, existem os espíritos incumbidos de recebê-las e executarem a vontade do Pai. E as preces que são feitas aos bons espíritos, elas são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Nós não costumamos dizer, não cai uma folha de uma árvore se não for pela vontade do Pai. Aqui está, para que nós tenhamos entendimento, o que acontece quando nós fazemos uma prece que não é diretamente a Deus. Vai chegar até ele se ela foi feita com sinceridade. Então, para nós terminarmos aqui essa reflexão, vamos ver o que está lá no item 15 desse capítulo 27 do Evangelho, onde é dito assim: está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Então, posso fazer a prece em que lugar eu estiver. O que depende é do meu sentimento real. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, não tem um horário certo para se rezar. A sós ou em comum. Eu posso fazer uma prece aqui sozinha e posso fazer uma prece com muitas pessoas, né? A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favorecem o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Quer dizer, não adianta nada eu fazer uma prece com muita gente, mas as pessoas estarem pensando em outras coisas. O importante é estarmos juntos fazendo uma prece onde estão todos com as mesmas vibrações. E aí eu lembrei, quando eu estudei isso aqui, na campanha de Radiação pela Paz, que o 15º CEU faz toda terça-feira, às 9 horas da manhã, pelo canal do YouTube do 15º CEU, onde ali o grupo de pessoas
que estão assistindo nas suas casas, nos seus locais de trabalho, as pessoas que estão lá no estúdio, todos estão vibrando pelo mesmo pensamento. E aí continua ele. Mas que importa, seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente e por conta própria. 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 ligadas por uma mesma aspiração orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que a das 100 outras. Então, quando eu falei aqui da campanha de radiação pela paz, vejam bem o que eu falei antes, onde estamos todos envolvidos com o mesmo pensamento. Porque não adianta nada estarem muitas pessoas juntas, reunidas para fazer prece, mas cada um com um pensamento distante. Aí a prece não tem nenhum efeito. Irmãos, agradecida estou por essas vibrações que tivemos agora, vibrações de amor, de paz, e pelo entendimento da importância da prece e a ação que o pensamento tem para que essa prece seja transmitida, que chegue ao Pai de uma forma que eu estou expressando sincera e de coração. Muita paz, muita luz no coração de todos. Senhor, quero agradecer por estes momentos em que estivemos aqui reunidos, para que, em Teu nome, amado Mestre Jesus, nós tivemos a oportunidade de estarmos conectados contigo, querido amigo, com a espiritualidade benfazeja desta casa bendita, com os nossos mentores e com o Pai, esse Pai misericordioso de amor e bondade. Muito obrigada pelas inspirações recebidas, muito obrigada pelo amparo, pelo fortalecimento que todos nós recebemos. Muito obrigada pelo tratamento, Senhor, que nós, encarnados e desencarnados, que estivemos aqui juntos neste momento, e que todos aqueles que em outro momento se conectarem com esta reunião, com certeza também receberão. E assim, Senhor, com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de amor, com o coração cheio de esperança, pedimos a Tua licença para darmos por encerrada a reunião da noite de hoje. Sê conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios e abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo em
instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios e abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição.